O departamento da fundição contribui para o processo produtivo da focolição MEPAL, com o fabrico de peças em ferro fundido nodular. Neste departamento, transformam-se matérias-primas ferrosas em peças de bruto de fundição, para posteriormente serem acabadas e montadas noutras secções. Recorrendo a equipamentos dotados da mais alta tecnologia de ponta e a colaboradores experientes, com uma cultura de empresa acima da média, o Departamento da Fundição, de acordo com as normas em vigor e regendo-se por padrões de excelência, produz fundidos de elevada qualidade, satisfazendo as mais altas exigências do mercado, quer nacional, quer internacional. Para se produzirem peças em ferro fundido, é necessário uma cavidade moldante onde o ferro vai ser vazado. Essas cavidades chamam-se moldações. As moldações são produzidas em areia verde, que tem que apresentar um conjunto de características que lhe conferem resistência e qualidade. Vamos passar a apresentar o processo de preparação da areia. A preparação da areia é controlada por um sistema computadorizado totalmente automático que garante um conjunto de características à areia periodicamente ajustadas de modo a fornecer areia de moldação nas devidas condições especificadas e controladas pelo laboratório. A areia é constituída por areia de sílica, bentonite, argila que faz a função de aglomerante, e pó de carvão, que tem como principal função a qualidade da superfície das peças. O processo de produção inicia-se na galga, que faz a mistura das proporções definidas durante um intervalo de tempo também definido, com os seguintes componentes: areia reutilizada, areia nova de sílica, bentonite, pó de carvão e água. A areia preparada e pronta a utilizar é transportada através de telas até à máquina de moldação, para se realizarem então as moldações. Após vazamento e arrefecimento, as moldações são abatidas pelo sistema de punch. As peças, fundidos, seguem através de grelhas vibratórias onde se separam da maioria da areia e seguem num transportador metálico até à rebarbação. A areia é encaminhada através de telas localizado debaixo das grelhas vibratórias para o circuito de regeneração da areia. Passa por diversos tambores magnéticos para se remover o ferro, crivos para ser retirado os restos machos, arrefecedores para ser reduzida a temperatura, de modo a ser ensilada para a sua posterior utilização. A execução dos moldes começa no gabinete de desenho, onde desenhadores qualificados, em ferramentas de CAD e CAM, desenham as peças a 2 e 3 dimensões com as formas e características adequadas ao fim a que se destinam. Através do software são também realizadas simulações funcionais de conjunto, de modo a reduzir erros no projeto e proporcionar os melhores desempenhos práticos. Os desenhos são depois impressos em diversas dimensões para serem distribuídos juntamente com as peças novas e sempre que se efetuam modificações nas peças existentes, para posterior arquivo nos diversos setores envolvidos. Através dos desenhos cotados, é possível realizar o controle dimensional das peças após ensaio de produção para sua aprovação e periodicamente para verificação da sua conformidade. Do gabinete de desenho sai também a informação em suporte digital para as máquinas de CNC existentes no centro de maquinação da filial. Existem 2 máquinas exclusivamente dedicadas à produção e alterações de moldes, negativos de moldes, caixas de macho, negativos de caixas de macho, postiços e negativos de postiços, nos mais diversos materiais, nomeadamente MDF, madeira, alumínio, blocos de poliuretano de diversas densidades, aço, entre outros. As máquinas efetuam um conjunto de ciclos de desbaste e acabamento que podem demorar até vários dias, dependendo da complexidade da peça.
Para se obter uma peça final, podem ser necessários 10 moldes diferentes e correspondente número em negativos e caixas de macho. Após o seu perfeito acabamento e controle dimensional, os moldes seguem para a carpintaria. Na carpintaria, aplicam-se os moldes nas placas-molde de acordo com as especificações definidas. Com a informação do gabinete de desenho e assente na experiência de dezenas de anos, são preparadas as placas-molde. No exemplo que se pode observar na imagem, trata-se de um protótipo que servirá para avaliar a execuibilidade de uma peça devido à sua complexidade e dimensão e permitir aperfeiçoar os moldes na sua concepção e desenvolvimento. São posicionados através de centros de referência que são medidos e traçados no plano da placa e os moldes são aplicados com a disposição que rentabilize melhor o espaço disponível. São aplicados canais de distribuição de ferros chamados sistemas de gitagem. Posteriormente, as zonas do molde que correspondem aos prensos dos machos são pintadas de preto para identificação visual da utilização do macho na moldação. De seguida, são identificadas as coordenadas dos respiros e efetua-se o seu registro na ficha da placa-molde. Na carpintaria são também aplicadas inscrições, lotes de fabrico, logotipos e realizada a manutenção das placas-molde a uso. As placas-molde estão todas numeradas e identificadas através de uma ficha em suporte de papel e registadas informaticamente. São guardadas em armários numeradas, por ordem sequencial, num armazém específico onde é garantida a sua proteção e manutenção. No armazém das placas-molde existe também uma secção para o armazenamento dos negativos dos moldes e dos próprios moldes, que já foram utilizados e foram retirados das placas, mas que se apresentam em perfeitas condições de voltar a ser utilizados em próximas produções. Na carpintaria, existe também uma zona exclusiva para o armazenamento das matérias-primas perfeitamente identificadas, bem como logotipos e outros materiais. Todos os impressos e registros das placas-molde, negativos, caixas de macho, desenhos, resultados de ensaios, entre outros, relevantes para o funcionamento da carpintaria, estão arquivados em local próprio e em dossiês próprios, identificados, bem como a maioria dos registros. Estão também arquivados no Sistema Informático Geral. A partir de um bom molde, podem-se fazer milhares de peças. Sistema de moldação. É no sistema de moldação que vão ser fabricadas caixas de moldação a partir de areia verde para posteriormente serem vazadas com ferro no estado líquido. Tudo começa com a colocação de duas placas molde no porta-placas para fabricar meias moldações. Verificam-se os machos a serem utilizados a partir da ficha identificativa da placa e transportam-se para o local onde são colocados. Introduz-se o número da placa no sistema informático já com os parâmetros definidos e substitui-se a placa que finalizou a produção pela placa a produzir. São fabricadas então as meias moldações alternadamente a superior e a inferior. Em seguida, as meias moldações são inspecionadas, colocam-se os machos respectivos e são sopradas para isentar de sujidades. São abertos respiros na meia moldação superior para libertar os gases prejudiciais a quando vazamento. Esta roda 180 graus para em seguida casar com a moldação inferior e completar-se o fabrico de uma moldação completa. As moldações seguem agora num circuito carris onde são vazadas e depois o percurso em si define um período de arrefecimento do fundido. Já quase no final desse percurso, as caixas passam por um separador magnético onde são retirados excessos de ferro. Por fim, as moldações são desmoldadas, separando o fundido da areia.
Fusão. Para se dar início à fusão, tem que haver carga metálica dentro das cubas dos fornos. Para tal, carregam-se as vagonetes de carga com fardos de chapas de aço, lingote de nodular para garantir boas propriedades mecânicas e retornos, que são constituídos por jitos, ataques, rebarbas e peças não conformes. À frente das vagonetas coloca-se a grafite, que serve para ajustar o teor de carbono no banho, e posteriormente são adicionados outros aditivos, nomeadamente ferroligas. Os pesos das cargas são continuamente registados pelo manobrador das pontes rolantes. Após a carga de aproximadamente 4 toneladas, a vagoneta é deslocada para a boca do forno, onde por vibração vai sendo descarregada à medida que o ferro funde. Estando a cuba cheia volumetricamente e com mais de 750 kg, inicia-se a fusão. As cargas dos fornos são, portanto, lingote, sucata de aço, retornos, grafite recarburante, carboneto de silício, ferrossilício e ferromanganês. O operador do forno inicia o processo de fusão através de um comando elétrico e são encaminhados automaticamente 2500 kW para a bobina do forno que vai iniciar a fusão. Por indução eletromagnética, as cargas ferrosas começam a aquecer até fundir. Todo o processo é monitorizado e controlado informaticamente através de parâmetros de potência, capacidade em peso e temperatura e é completamente automático. Quando o ferro está líquido e acima dos 1400 graus, é retirada uma amostra para análise da composição química e uma amostra para análise térmica, de modo a verificar quais os acertos necessários realizar para se obter a composição do banho desejada. É também removida a escória do ferro para evitar impurezas nos fundidos. É ainda retirada a nova amostra para a análise da composição química após os acertos, para as correções finais. Para se confirmar a temperatura real a que está o ferro líquido, é medida a temperatura que indica se o processo terminou ou tem que continuar até atingir a temperatura-alvo de 1520 graus Celsius. Tratamento de nodularização e vazamento. Os aditivos para tratamento de nodularização e inoculação são pesados e preparados previamente segundo as especificações. O tratamento de nodularização é efetuado numa colher com capacidade de 750 kg pelo método Tandy-Scover Sandwich, onde são introduzidos o nodularizante, inoculante e limalha de ferro. A colher é transportada por uma ponte rolante para se proceder ao transvase do ferro do forno para ser iniciado o tratamento. Em seguida, é retirada a escória e o ferro é transportado para um sistema de vazamento automático. Este sistema vaza ferro para as moldações automaticamente através de uma tecnologia com uma câmara vídeo e um sistema informático que se adapta a qualquer tipo de moldação. Também, quando o vazamento é efetuada a inoculação automática para garantir excelentes propriedades mecânicas das peças. As moldações vazadas seguem o circuito arrefecendo para dar continuidade ao processo.